Oi, gente, eu sou a Lua Couto, do Futuro Possível. Estou muito feliz de estar aqui abrindo essa conversa junto com a Luciana Bazanella e a Priscila Gama. A gente está hoje aqui para falar sobre muitos assuntos legais, mas antes disso, né, vou fazer a minha autodescrição. É, eu sou uma pessoa afro-indígena, minha pele é marrom clara, eu tô de camisa branca, sentada numa cadeira laranja, tenho uma planta do meu lado direito, meu cabelo preto é curtinho, eu tô de fones no ouvido. Vou passar para a Luciana fazer a descrição dela. Olá, pessoal. Eu sou a Luciana Bazanella, da White Rabbit Brands. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos crespos, tingidos de azul. Eu estou sentada numa poltrona vermelha, vestindo uma blusa preta. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Gama, do Das Pretas. Eu estou usando uma camisa preta e branca, bem estampada de preto e branco. Eu sou uma mulher negra com a pele negra mais clara. Eu uso tranças com os detalhes bem bonitos na cabeça. E estou sentada com a vista cheia de vidro aqui. Muito linda. Então, né, na chamada para essa mesa, a gente falava sobre essa questão de que os desenvolvimentos tecnológicos que nos trouxeram até aqui falharam em imaginar futuros para além dessas ideias liberais, né, orientadas por esse mercado de crescimento econômico infinito dentro de um planeta com limites, né, de recursos. E aí eu quero abrir essa conversa fazendo uma pergunta e para a Pri, para a gente ir esquentando, né? De o que vocês acham disso, assim? O que é inovação para vocês? E por que vocês acreditam que essas inovações que a gente vê por aí não deram conta, por exemplo, de antecipar a esse problema da crise climática, né? De fato resolver os problemas que a gente tem de desigualdade social, os problemas de desigualdade de gênero, enfim. Lu, o que tu me dizes? Bom, em primeiro lugar, eu fico. Todas as vezes que eu falei sobre isso, eu tentei dialogar sobre esse assunto, gurias. Eu vou dizer o que aconteceu. Normalmente, a primeira reação, e talvez seja a reação de algumas pessoas aqui, que também estão aqui assistindo a gente, é dizer assim: mas espera, a tecnologia foi incrível, inclusive nós estamos aqui usando a tecnologia, né? As pessoas já vêm imediatamente defender, assim, né? Como se fosse uma perspectiva dual de sem tecnologia ou com tecnologia, né? E na verdade o que a gente está justamente é tentando evoluir aqui essa visão, uma perspectiva um pouco mais crítica, né? Que inclusive evidentemente a pandemia nos trouxe. E eu acho que essa resposta tem, essa pergunta tem um caminho de resposta que é dolorosamente simples, que é o seguinte: a inovação nunca foi pensar resolver os problemas sociais, né? A lógica das empresas e a lógica dos departamentos de inovação e a forma como toda a perspectiva ideológica do século XX foi construída não tinha isso como prioridade. Bem simples, eu acho, sabe? Sem complexo, né? Então, assim, esse que é o grande desafio, eu entendo, dessa questão. É que para que a gente possa colocar a tecnologia a serviço dos grandes problemas da humanidade, a gente tem que fazer com que isso seja uma premissa de quem desenvolve tecnologia, né? Eu acho que o melhor exemplo disso está na perspectiva da mídia, né? A forma como a nova mídia construiu. E aí parece que a gente foi pego de surpresa. Nossa, mas e as fake news? E o discurso de ódio? Sim, mas é que essa nova mídia ela não foi pensada a partir dessas premissas, né? Quando a gente olha lá o documentário Dilema das Redes, o Netflix fica muito isso, né? Então eu acho que essa é a grande treta que a gente está aqui para discutir, porque ela profunda, ela fala de intenções, ela fala de propósito, ela fala de mexer realmente uma mudança, né, Pri? Sem dúvida. Eu acho que essa coisa do propósito, a gente precisa entender que propósito existe para tudo que a gente faz, né? São as escolhas, né? Os caminhos. E eu acho que o caminho que a gente escolheu para, como sociedade, de uma forma geral, para aplicar a inovação e para pensar mesmo em inovação, é um propósito
que não levou em consideração a operação socioambiental, né? Que a gente precisa falar de riquezas e entender a humanidade e o meio ambiente como parte dessa riqueza que a gente circula e que a gente precisa circular e cuidar para que a gente continue existindo. E aí, pensar em inovação a partir de outras perspectivas, de um outro propósito, não para gerar valor apenas na forma de dinheiro, mas de todas as formas, variantes, plurais e interseccionais que vão caminhar a gente aí para a circulação dessas riquezas, incluindo a humanidade, as nossas humanidades e o meio ambiente. Com certeza. E aí, né, pegando um pouco o gancho do que vocês trouxeram, quando a gente fala de intenções, de propósito, né, a gente está falando também sobre o paradigma de pensamento que estrutura, né, as nossas instituições, que estrutura a nossa forma de ver, de fazer, de sentir, de estar nesse mundo. Então, a minha próxima pergunta ela vai ser sobre isso, assim, como é que essa visão de mundo ocidental afetou o que a gente veio a criar como inovação ou a pensar que seria inovação. E aí faço essa pergunta para a Pri, puxar esse papo para a gente. A gente norteia, né? A gente não ouve ninguém sulear, inclusive. Então, quando a gente pensa na perspectiva de direcionamento, a gente pensa em uma perspectiva de colonização. E quando a gente tem diálogos de inovação, e aqui falando enquanto uma mulher preta, periférica, que lidera um laboratório de inovação e tecnologia social, a gente vê o quão distante do Sul, das nossas ancestralidades, está o diálogo atual, mas não a operação, não a performance. Então, a inovação ela se faz presente na vida de pessoas negras desde quando a África existe, ou seja, ela é um registro da nossa ancestralidade. Assim como os povos indígenas, que têm um registro de inovação, de tecnologia muito importante. Quando a gente traz isso para a contemporaneidade, a gente vai pelo processo de cimento dessas práticas tecnológicas, dos movimentos de inovação, afastando os descendentes dessas práticas ancestrais, dessas proximidades ancestrais, desse diálogo, como se ele não pré-existisse, como se ele não existisse nas nossas práticas diárias. Então, assim, trabalhando com as periferias, né, porque eu trabalho diretamente com pessoas negras e periféricas, e entendendo inovação não necessariamente como fazer algo novo, mas como fazer algo útil, uma nova utilidade para uma nova necessidade, para uma necessidade pré-existente, que vai ser uma solução para o que está posto, né, para aquele território, para aquele público, enfim. A gente pensa que as periferias, pelo menos as periferias do Brasil, são um grande hardware, mas que cada território é um software. Então, cada território requer um aplicativo, uma ferramenta, uma plataforma nova que vai ser construída sob o viés de inovação e que está sendo construída a muitas mãos e há muitos anos, né, por essas pessoas que ao menos sabem o que é inovação, porque aí a gente dá nome. E aí, quando a gente dá nome às práticas, a gente afasta, porque as práticas, elas precisam ser exclusivas, né? E aí a gente fala de exclusividade, a gente fala de escassez. E aí a gente vai ter que voltar a esse caminho histórico de colonização, de um capitalismo e de um fazer inovação e negócio que é pautado sobre o ter e não sobre o ser, porque nem todo mundo pode ter, portanto, quem tem mais. Então, quando você vai para as periferias falar de inovação ou para entender como é que são as práticas daquele território específico, lembrando que a gente não pode pautar todas as periferias da mesma forma, porque as pessoas são diferentes e assim também são os seus territórios, a gente entende que a gente faz isso muito bem e faz isso
na ótica da abundância, né? Então, acho que, de repente, existe a necessidade da gente sulear coisas, né, Luciana, né, Lua? Eu acho que nortear é um limitador para essa esfera que é a Terra, né? Parece, é como se a gente tivesse saboreando só a metade de uma laranja, quando a gente pode, né, curtir o sumo dela toda. Sim, e antes de eu passar a palavra para a Lu, vou fazer um parêntese aqui bem em relação ao que você falou, que a gente estava há pouco, eu e a Luciana, numa reunião, e a gente falando sobre resgate de sabedorias ancestrais. E aí eu coloquei na reunião, eu falei assim, será que nós estamos resgatando ou será que é essa ancestralidade que está nos resgatando? Né? Porque se a gente for ver, 25% só do território desta esfera chamada Terra é ocupada por povos originários, né, por povos indígenas, e eles guardam 80% da nossa biodiversidade. Então, assim, a gente está aqui respirando por conta dessa tecnologia ancestral que está nos resgatando nesse momento, né? Eu sinto esse momento que a gente está vivendo como um momento em que essa nossa ancestralidade, que está aqui muito antes dessa ideia, né, ocidental de branquitude capitalista imperialista, está nos chamando de volta para dizer, então, a gente precisa, né, voltar um pouquinho para olhar e acho que além de saborear, de relembrar, reaprender o que é estar aqui neste planeta que é um organismo vivo, né? E aí, Lu, o que tu acha disso? Gurias, eu fui tão longe com a Pri que eu juro que eu esqueci a pergunta. Juro que eu esqueci, gente. Eu fui longe com a Pri assim. Fiquei... Não lembro qual é a pergunta, né? Mas eu vou lembrar de uma coisa. Qual é? Qual era a pergunta? A pergunta era sobre a visão de mundo ocidental e como ela afeta como a gente define inovação. Então, aí eu fui embora com a Priscila me levou lá para um hardware e um software da periferia. E eu lembrei uma coisa, Pri, tu vendo, vou falar uma coisa bem testemunhal, tá? Mas assim, não tanto conteudística, tá? Eu lembrei disso, eu tenho pensado muito nessa perspectiva colonial, porque ela é um empecilho, ela é uma grande escravidão da nossa mente. Porque como a perspectiva colonial, ela não é uma coisa de, né, 2 gerações, que a gente consegue olhar um pouquinho assim para trás e já percebe, né? A gente está falando de 500 anos de uma cultura que é reiteradamente repetida a partir da violência, da opressão, enfim, né? E dessa então, por exemplo, tu estava falando aí da primeira vez que me deu um choque, assim, e uma palestra, a menina falava, ela é uma artista performer, e ela falou assim, que a gente estava com a nossa mente muito cheia, tipo assim, muito como se fosse realmente, né, a memória RAM tá toda ocupada, só com cultura branca. E eu fiquei assim, como assim cultura branca? Eu não me dei conta, sabe? Porque para mim sempre existiu assim, cultura branca, né, colonizada, a cultura negra existe, né? E quando ela falou aquilo, foi a primeira vez que me deu aquele, né, raio descolonizador na minha mente. Eu me dei conta, sim, não existe uma cultura universalizante, dominante. Se ela é produzida por pessoas brancas, então ela é uma cultura branca e eu tenho outras perspectivas, né? E aí, a partir disso que eu posso, a partir de abrir mão da visão universalizante, que é essa prisão mental, né, do pensamento colonial, é que eu vou conseguir pensar outra coisa, sabe? Ou seja, então, assim, ultimamente eu ando muito nisso porque eu mesma desconfio do meu próprio pensamento. Eu sinto que para cada coisa que eu preciso pensar, por exemplo, para cada questão que a gente precisa endereçar, eu tenho muita coisa para tirar de dentro de mim, né? Porque como é que eu vou construir uma coisa realmente nova se eu ainda acredito nos mesmos dogmas dessa questão egoísta que não considera, como a Pri falou, não considera outras riquezas, né? Apenas tem uma visão absolutamente estrita. Então eu preciso tirar isso de dentro de mim para repensar a inovação além do medo, né? Que essa é a pauta também, né? Super. E aí, aproveitando a deixa da Luciana Bazanella, é exatamente sobre o medo que eu quero falar agora, que é como o medo
afeta a forma como nós criamos, né? Ou a forma como essas pessoas que detêm ainda o poder da inovação hoje criam. Né? Então, essas pessoas têm medo de quê, Priscila Gama? Quais são esses medos e como eles estão construindo o que a gente vê por aí com a inovação? Ah, essa é mole. Se o modus operandi é da escassez e as pessoas na escassez pensam em ter, em, né, juntar, né, essas riquezas, o medo é não ter, é perder, é ser igual. Você sabe que eu tenho pensado muito sobre essas dinâmicas da gente ver, né, o outro, operar o outro e esse medo, e também pensado muito no que a gente tem dito, inclusive ultimamente bastante nas redes sociais eu tenho visto, né, que o contrário do amor não é a inveja, não é o ódio, o contrário do amor é o medo, né? Isso diz muito sobre ser coletivo, ser individual, individualista, né? O ser amplo e o ser singular, o dividir e o possuir, o ser e o estar. Então, eu acho que o que faz diferença mesmo, acho que o grande medo na operação é, então, se a gente tem aí uma inovação que é branca, que é heteronormativa, que é territorialmente privilegiada, e que se estabeleceu em cima das desigualdades. E essa desigualdade, ela é um dogma que a gente precisa avançar. Por que eu estou querendo dizer isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma necessidade de sentir superior às outras pessoas. E a desigualdade está aí para provar isso, né? Então, a gente tem que saber os propósitos dessa inovação, né? O porquê essas pessoas estão operando essas inovações. Eu acho que entender os algoritmos dos propósitos talvez seja hoje ainda mais importante do que entender os algoritmos que executam esse propósito, né? E aí a gente não pode esquecer que existe uma manutenção de privilégio, né? E que o que as pessoas precisam é manter esse privilégio. O medo é de perder o privilégio. Ô, Lu, eu amei que a Pri falou assim, gente, é fácil. Essa resposta eu sei, prof. O medo é de perder, né, Pri? Adorei. Eu vou falar uma coisa aqui do medo, da minha perspectiva, que a minha empresa, a gente faz pesquisa de tendência, futurismo, né? Pesquisa do futuro, que é assim um negócio, né? Enfim, endêmico. Eu entendo que o medo é uma matriz psicológica muito complexa e tem muitas camadas, né? Mas quando a gente fala de inovação, então a gente está falando muita coisa do ambiente corporativo, né? Então, assim, sabe aquele clássico slide de não seja a próxima Kodak? Isso ainda é uma das coisas que mais move um executivo de inovação. O medo de perder, né? Então, assim, nossa, eu não quero ser esse cara, o que vai a próxima Kodak. E quando a gente fala, por exemplo, mesmo do colapso climático, as questões de desigualdade, as pessoas ficam assim, não conseguem se conectar, parece, com essa pauta, né? Por quê? Porque o medo de investir, muitas vezes, numa outra narrativa é maior, né, do que aquilo que ele sente que ganha do ponto de vista coletivo, né? Então, eu sinto assim que ainda a inovação está muito pautada nas empresas pelo medo, sabe? É o medo de ficar obsoleto, né? E engraçado que as coisas que eu tenho medo hoje, por exemplo, que é o colapso climático ou a violência, isso não move muitas áreas de inovação, assim. O que move é o slide, não seja a próxima Kodak, né? Então, realmente, eu sinto que é uma crise de propósito mesmo. Por que a gente tem tanto medo de se tornar obsoleto, do ponto de vista, né, de quem detém realmente os meios e o capital para poder investir em inovação? A gente não tem medo de outro afetam tão mais a nossa sociedade ou o nosso futuro, né? E eu vou dizer, tem uma pessoa que me ensina muito sobre o medo, e essa pessoa chama Luana Couto.
Então eu queria, Lu, que tu também falasse um pouquinho, Lu. Fala pra gente, não fica só perguntando. Fala pra gente qual é a tua visão do Ah, medo, amiga. eu tô Lu tem uma visão adorando. maravilhosa. Tô adorando ser hostess de vocês. Que é isso? Mas sim, o que eu acho sobre o medo? Eu acho que o medo, eu concordo em gênero, número e grau com a Priscila, ele vem desse lugar da escassez, que é uma raiz estruturante, né, desse modelo de pensamento no qual a gente vive. Assim como essa ideia de que mais para mim é menos para você, assim como essa ideia de que eu preciso me proteger do mundo, já que eu sou um ser individual, assim como essa ideia da desconexão das minhas habilidades comunitárias, já que para me proteger eu preciso achar que essa ideia de viver em comunidade é uma coisa ultrapassada, né? E no fundo, para mim, esse medo ele tem uma dor muito grande nesse lugar que as pessoas nem sabem nomear, mas que é a dor do não pertencer, né? Porque quando a gente se tornou indivíduos, porque essa narrativa disse que era assim que era, isso desarticulou essas nossas capacidades de viver o coletivo e isso gera uma dor psíquica sem tamanho. Então, eu acho muito louco assim. A branquitude gozar do dinheiro, do status, mas eles carregam uma dor que eles não sabem nomear. É assim, isso é que a minha experiência trabalhando com esses grupos me mostra, sabe? E que por isso querem mais e mais ter, porque não pertencem, assim, sabe? Então, às vezes, nesses lugares eu sinto isso. E por outro lado, como a Pri falou, o que a gente vê nas periferias é um lugar de abundância, de coletividade, onde não se perdeu, sabe? Esse lugar do eu sou porque nós estamos aqui, né? Essa ajuda, esse existir, inclusive, só é possibilitado por esse coletivo. Então, Exato. como a Lu falou, para mim esse medo tem muitas camadas. Algumas delas são hábitos de existência, outras são dores que sequer as pessoas sabem nomear, e que eu vejo que sim, esse olhar para trás, ao invés de olhar essa perseguição que a gente tem, como se olhar para frente, a nossa melhor versão tivesse à frente, né? Que isso também é próprio dessa narrativa, é extremamente equivocado, assim. A gente tem muito a aprender olhando para trás, né, Pri? E fazendo isso no presente, construindo esse futuro no presente também, para a gente, eu acho que interromper essa narrativa, que primeiro ela estabelece prazos, né? Você tem prazo para casar, você tem prazo para ser feliz, você tem prazo para ter sucesso, você tem prazo para tudo. E aí a gente está falando de identidades e realidades que são tão diversas e que suas trajetórias, assim, a performance da sua humanidade, das normalidades, são atemporais, né? Então, quando é esse melhor momento, assim? Será que o melhor momento não é o agora, o que a gente construir, o que a gente vai construir agora, no presente, estando presente, consciente, para que esse futuro seja presente em algum momento também, né? Porque a gente tem muito essa prática, né, de para construir um futuro. Isso é muito comum para pessoas negras e periféricas, porque a gente está sempre no processo de servir, né? Então, trabalha para garantir seu futuro, estuda para garantir seu futuro. E esse futuro chega quando? Chega para quem esse futuro, né? Então, essas práticas são construídas para quem? Por quem? Por quê? Né? Super. E aí foi ótimo, porque vocês estão me dando todos os ganchos para as perguntas seguintes, que a próxima é exatamente sobre isso, né? Como vocês veem a questão do futuro, né? A gente estava falando sobre inovação, né? Essa inovação que vai resolver nossos problemas, essas tecnologias e etc. Mas o que é esse futuro que a gente está buscando, né? Existe um futuro que a gente está buscando? Existem futuros pluriversais, múltiplos, né? Um mundo onde caibam vários mundos. Como é que vocês enxergam esse futuro, assim, o desejo? Como vocês envisionam?
Gente, sabe que é. Bom, eu penso, falo, trabalho sobre futuro. Eu sou uma gigolô do futuro, gente, porque é isso que eu faço, né? Só trabalhar com perspectiva de futuro. Então eu fico o tempo inteiro me perguntando o que, que a gente está plantando, né, nessa perspectiva de futuro no nosso trabalho, porque isso tem uma grande responsabilidade, né? E acho que, de novo, por isso da perspectiva colonial, né? Porque essa perspectiva colonial, que é a visão universalizante, ela visa o quê? Criar uma narrativa única, né? E que não faz perguntas que a Pri falou. Para quem? Por quem? Para quê? Né? Porque ela tenta realmente silenciar mesmo, né? Outras visões que não sejam essa perspectiva universalizante. Então, acho que o nosso grande desafio quando a gente pensa em visão de futuro é a gente pensar na rede, na cauda longa, no coletivo, na perspectiva realmente que seja uma visão. E aí é que entra a questão das sabedorias ancestrais, né? Porque quando a gente fala da perspectiva da comunidade, da rede, a gente não está necessariamente olhando para frente, a gente pode olhar para trás e aprender com diversas sabedorias que, como a Lua já me falou, né? Como é que a gente pergunta para quem nunca se desconectou dessa visão, né? Ou seja, como é que a gente resgata uma visão de comum unidade e que uma visão de rede, ela necessariamente ela nunca vai ser universalizante, porque é isso que a Pri falou, que cada comunidade vai ter as suas próprias características, vai brilhar de uma determinada forma, né? Então, é um antídoto natural. Só que a perspectiva da rede, ela rompe com o nosso paradigma de pensamento, essa visão da herói, né? Para mim foi um grande aprendizado também do ano passado. Eu e a Lua também esteve numa formação do Bayo Akomolafe, que é um filósofo nigeriano que a Lua me apresentou. Eu recomendo muito vocês conhecerem. E num dos encontros ele disse assim: se fala tanto, né, pessoal que está aqui nos assistindo, que é de comunicação, quem nunca fez um projeto falando com a questão da jornada do herói, quem nunca estudou a jornada do herói, não usou isso para fazer storytelling, né? E ele abriu a aula dizendo assim: a jornada do herói, ela só existe porque os leões não sabem falar. O dia que os leões que forem caçados, né, que eram caçados, eles aprendessem a falar, a gente vai contar diferente essa história do caçador, né? A narrativa do herói, que é que ele vai e rompe e mata todos os leões e volta vivo e ele é o herói. Essa história é contada dessa forma porque o herói só conta do herói, só conta da perspectiva dele. Se os leões falassem, essa história seria bem diferente, né? Então eu acho que assim, quando a gente fala de perspectivas múltiplas, né, a gente sai dessa ideia do herói que ele vence todas as adversidades, né? A gente vai para uma outra visão mais rica, mais múltipla, mais pluriversal, que é o que a Lua falou dos mundos dentro do mundo, né? É isso que eu anseio para que a gente possa fazer. Mas para isso tem uma liberdade que a gente precisa na nossa própria mente em primeiro lugar, para que a gente não reproduza, que é o mais fácil, reproduzir os padrões de pensamento que estão vigentes e que impedem a chegar nesse lugar. Eu acho que E futuro... você, Pri? Esse futuro que a gente tem falado e que a gente tem estudado e tem acessado, ele é um lugar branco. Eu acho que os diálogos de futuro e esse futuro, ele é um lugar branco. Eu acho que toda pessoa negra, indígena, que se predisponha a pensar futuros, ela já está rompendo uma barreira que é para garantir, sabe? Não só o acesso, mas a performance num futuro, que é um lugar onde tradicionalmente nós não estamos, nunca fomos incluídos. Seja pela expectativa de vida, porque a gente está falando de temporalidade, tá? A gente está falando sobre também uma projeção que tem muito a ver com o sonho, com os objetivos, então a gente está falando de planejamento e de uma série de outros diálogos cujo letramento não foi dividido com a gente ao longo da história, ou das pautas de aculturamento que a gente passou durante todos esses anos. Então, eu acho que quando a gente pensa em estudar futuro
em desenhar futuro, a gente também precisa entender se essa prática, aonde e quem está nesse futuro. Quando a gente olha ao redor, dentro das práticas, até as imaginativas, quem figura esse futuro, sabe? Para a gente entender se a gente não está mantendo uma prática colonial de que o direito é branco e a sentença é preta. Então, o direito de performar esse futuro, ele começa no diálogo dos designers de futuro, onde pessoas pretas e indígenas ensinam, dão a tecnologia, dão todo o caminho, mas ainda não são incluídas. Então, eu acho que o futuro ainda é um lugar de branquitude. Enxergo nesse futuro quando os diálogos já forem e os estudos forem amplificados. Quando a gente vê mais pessoas pretas, mais pessoas indígenas falando, estudando o futuro sob a sua voz, a gente garantir essa possibilidade para a gente começar a se projetar, mas se preparar para a performance também desse futuro que um dia vai ser. Que linda! Para mim, eu gosto de resumir assim, bem uma frasezinha. Para mim, o futuro que eu desejo é um futuro de dignidade, no encontro entre a dignidade humana e a saúde deste planeta, né? Que é um lugar que, para mim, é um lugar precioso. Hoje mesmo eu estava dizendo, né? A Terra é o lugar onde nos encontramos. E, para mim, existe um chamamento desse planeta nesse momento para que a gente olhe para esses lugares de encontro e pense eles também a partir de uma perspectiva coletiva, pluriversal, né? Então, acho que o que a Pri trouxe é muito rico, que não adianta, né, a gente ter quem goza sempre as mesmas pessoas e quem trabalha sempre as mesmas pessoas, né? Esses corpos, eles precisam estarem distribuídos nesse lugar, tanto do privilégio quanto do trabalho duro, para que a gente, de fato, consiga pensar um futuro pluriversal. E aí, para a gente entrar na nossa última pergunta, quais iniciativas, já que a gente está falando, né, das nossas impossibilidades de futuro a partir dessa história única, que ainda está vigente, que ainda promove todos esses colapsos que a gente está vivendo, quais iniciativas ou ideias que dão esperanças para vocês, né, assim, na construção de futuros possíveis a partir das suas perspectivas? Lu? Eu fico com isso, né, quando eu vejo projetos de educação, né? Para mim, a educação descolonizada é o que me dá esperança, né? E essa visão de educação, como eu disse, não quero falar, né? Não sou necessariamente uma profissional de educação, então eu posso falar de onde eu estou atuando, né? Que é dentro das empresas. Então, assim, toda vez que eu vejo alguém abrir um espaço para que essas questões vão falar, que os ambientes corporativos, a gente falou aqui, né? De inovação além do medo, né? É muito pautado pelo medo, então, assim, é um lugar cheio de tabus, a grande maioria das empresas é tabus que não podem ser ditas. Então, me dá esperança quando se abre espaço para uma reeducação, sabe? Quando as pessoas usam a sua influência dentro das empresas, né, para fazer aquela diferença que às vezes é poucas pessoas, mas a gente não pode ter essa síndrome do herói, de achar que se a gente não faz uma coisa gigante, a gente não está fazendo nada. Não, a gente está influenciando sim. Então eu vejo, toda vez que eu vejo alguém abrir um espaço para que a gente possa libertar as nossas mentes e reeducar a partir de outras lógicas, fazer questionamentos, fazer perguntas difíceis, né? Porque realmente eu acho que a gente pensa na lógica da ancestralidade da gente, né? É uma coisa que também me dá uma esperança, porque quando eu quero deixar, né, para os descendentes, eu penso assim, o que é feito, né? Eu não quero que as pessoas olhem para o passado e aquelas pessoas alienadas lá durante a pandemia, que não fizeram o que precisava fazer, que era óbvio. Porque para mim os desafios já estão postos, eles são bem óbvios. De desigualdade, os desafios da violência contra esses povos que a Priscila já falou, é muito óbvio os desafios, sabe? Então, assim, se é óbvio os desafios que a gente precisa fazer, por que a gente não passa
para ter essas conversas. Então, assim, toda uma pessoinha fazendo ali no seu lugarzinho, de onde ela pode, sabe, onde ela tá, isso me dá uma esperança. Eu realmente acredito que é possível a partir da rede. Pri, Eu vou puxar a sardinha. Eu adoro tudo que o Das Pretas faz como plataforma de inovação, transformação. Eu acho incrível. Tem um negócio que eu acho incrível, liderar esse monte de gente preta fora, construindo novas práticas de futuro. Mas eu quero citar aqui Afropiton, o X para Minas Pretas, sabe? Afroimpacto, Fale Afrofuturo, nossa, Toros, que eu amo também. Então, assim, um monte de gente maravilhosa que tem iniciativas incríveis que estão, de fato, movimentando a base e movimentando a partir das conexões, que é onde a gente se encontra e a gente se pertence. E aí a gente vai avançar os diálogos rasos de diversidade, aí a gente vai mergulhar no mar de inclusão, representatividade e pertencimento. E como o Lua já falou, o pertencimento é o X da questão. E quando a gente se pertencer nesse planeta como partícipes igualitários, donos todos desse planeta, desses movimentos e dessa energia, aí ninguém segura a gente, não. Eu vou viver esse futuro que eu estou construindo ele no meu presente. Eu sei que ele vai chegar para mim, eu vou viver ele, tá? Eu vou viver. Eu estou pronta e eu tenho roupa de ir. Muito bom. Eu não vou também quero, deixar, Pri! eu não vou deixar de puxar a sardinha para a galera que está trabalhando em favor desse planeta, né? Então, toda a galera da ecologia, do movimento ambientalista, das pessoas que estão trabalhando a regeneração, as pessoas que estão trabalhando sustentabilidade de maneira séria dentro das instituições, tentando fazer um trabalho para que a gente possa seguir presentes nesse planeta, porque este planeta há de seguir sem nós. E isso é muito importante, né? A gente não está aqui para salvar o planeta, a gente está aqui para tentar se salvar, essa que é a grande verdade. Então, para toda essa galera, o meu salve, porque eu acredito num futuro onde este planeta também, né, essas outras vidas, os não humanos, também tenham o direito de estar aqui, tanto quanto nós. Então é isto, encerro este nosso encontro oficialmente, muito feliz de ter Luciana Bazanella e Priscila Gama comigo para falar sobre inovação sem medo. Um beijo. Vocês querem se despedir, meninas? Eu quero Bora se encontrar agradecer, tá com vocês duas. Eu tô pronta, entendeu? Tô pronta! E é isso. Vamos fazer essa turnê das vacinadas, das imunizadas. Vai dar tudo certo. Fé no Pai que o inimigo cai. Pai. Um beijo, gente. Bora, gente! Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.